Olá, na lição de hoje nós vamos falar sobre o arrependimento. Essas lições estão vinculadas à maturidade cristã e, como nós vimos no domingo passado, a graça ela é a base de tudo, mas nós temos que fazer a nossa parte. E algo muito importante em fazer a nossa parte é o arrependimento. O texto bíblico base é esse que está aqui no Marcos capítulo 1, os versos 14 e 15, que diz assim: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Esse é o texto bíblico base. Bom, primeiramente falar sobre o tempo está cumprido. Os fariseus, que eram ali estudiosos da lei, valorizavam muito o cumprimento da lei judaica, eles achavam que o tempo só estaria cumprido quando a lei fosse perfeitamente cumprida por todos. Algo bastante utópico, sabemos que impossível, né? Os essênios, por exemplo, um grupo religioso que era significativo, achavam que quando o país fosse purificado, porque o país estava naquele momento ali, era dominado por estrangeiros, né? E o poder voltasse novamente para a mão dos judeus, que somente nesse momento é que o tempo estaria cumprido. Então, esses e outros não viram em Jesus o cumprimento da promessa dos profetas, eles não tiveram ali a sensibilidade de perceber que, na verdade, o tempo se cumpriu com a chegada do Messias. Nessa ilustração aqui, a gente vê simbolizado ali a entrada triunfal de Jerusalém e aquelas pessoas que ali estavam, que cantavam Hosana, Hosana, né? Eles sim tiveram a sensibilidade. Mas o tempo já se cumpriu. O reino de Deus já foi inaugurado. Aí você pode falar assim, poxa, mas nós não vivemos propriamente agora um reino onde prevalece a justiça, a paz. Sim, ele foi inaugurado, mas não está concluído. Não está instalado ainda de forma plena, o que vai acontecer somente na segunda vinda de Cristo. Mas o advento, o nascimento do Messias, de Jesus Cristo, ele foi o cumprimento do tempo de Deus. E a partir do momento em que a gente se torna cristão, cristã, a gente começa a fazer parte desse reino e precisa trabalhar para esse reino, buscar os valores desse reino, lutar por ele e sinalizar esse reino através das nossas palavras e principalmente da nossa vida, das nossas atitudes. E para isso é fundamental crer e confiar na promessa de vida e salvação. Crer em Deus, crer em Jesus Cristo como aquele que foi enviado para nos salvar, é, obviamente, o primeiro passo e a base de tudo. Agora, não é ainda suficiente. Não é suficiente. A conversão é apenas o primeiro passo, mas há duas outras etapas, dois outros passos que são muito importantes, que são fundamentais. O arrependimento e a busca da santificação. Hoje, nosso tema, então, é justamente o arrependimento. É sobre ele que nós vamos falar. Né? Bom, para que a gente possa se arrepender, o primeiro passo é reconhecer que somos pecadores. Vivemos um mundo pecaminoso. Fomos criados dentro de estruturas de pensamento, dentro de estruturas sociais pecaminosas. Então, nós temos uma tendência natural ao pecado. E a gente vê isso na Bíblia, que todas as pessoas que aparecem na Bíblia, exceto Jesus, pecaram, caíram. E várias delas deram um testemunho justamente da dificuldade que sentiam em lutar contra essa natureza pecaminosa. O próprio apóstolo Paulo, quando ele disse que o bem que ele sabia que precisava fazer, ele não estava fazendo, mas o mal que ele não queria fazer, esse
ele fazia com frequência, isso é, reconhecer a natureza do pecado. Ninguém melhora se não reconhecer primeiro as suas deficiências, os seus problemas. Então, o primeiro passo é reconhecer que precisamos mudar. Olha, o perdão de Deus, ele está ao nosso alcance. O fato da gente pecar não vai nos afastar de Deus, porque ele está sempre disposto a perdoar. Mas é necessário o verdadeiro arrependimento. E isso significa mais do que mudar de opinião. Não é assim, eu pensava assim, estou pensando assado. Isso faz parte, mudar de opinião. Mas retornar do pecado para juntos de Deus, porque o pecado nos afasta de Deus, nos afasta do projeto que ele tem para nós. E mudar a nossa forma de pensar. Isso foi o que aconteceu, por exemplo, com Zaqueu. Zaqueu, que tinha seus problemas, e por isso ele era mal visto na sociedade, pela forma errada como ele conduzia a sua profissão, extorquia outras pessoas, ele realmente se arrependeu. Por quê? Porque ele mudou a forma de pensar, de um pensamento egoísta, de alguém que só quer se dar bem às custas dos outros, que quer o próprio benefício, ele passa a valorizar aquilo que realmente deve ser valorizado. Ele entrega a vida dele a Jesus e muda naquele momento. Agora, nós temos que reconhecer a nossa limitação para mudar. A autossuficiência, ela é inimiga da nossa capacidade de evoluir. Aqueles e aquelas que acham que podem, com as suas próprias forças, chegar a um patamar mais elevado de santificação, estão errados. Nós todos precisamos da ajuda de Deus nesse processo. Então, esse arrependimento, ele vai incluir naturalmente uma abertura ao poder perdoador de Deus, se ele for legítimo, se ele for profundo, se ele for verdadeiro. Um exemplo dessa situação, de que a gente precisa que Deus nos ampare e nos fortaleça nessa busca, foi o que aconteceu com o apóstolo Pedro. O Pedro, ele negou a Cristo, ele se arrependeu, ele chorou amargamente, mas esse arrependimento só se completou após Pentecostes, após a descida do Espírito Santo, quando então Pedro, que até então estava acovardado diante da situação, estava temeroso, ele, ao ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, ele fica destemido e ele vira realmente a página daquela traição, daquela negação de Jesus, e ele passa então a, de forma destemida, pregar evangelho, a dar continuidade à obra de Cristo, como foi o desejo que Cristo deixou claro para eles e para nós hoje também. Então, assim como Pedro, nós temos que reconhecer a nossa dependência de Deus, até para que possamos crer e mudar. Tem no Evangelho de Marcos uma passagem que diz que chegou um homem com um filho que estava possuído por um espírito imundo há muitos anos, que espumava, jogava no chão, e aí ele pedindo misericórdia a Jesus, que Jesus o curasse, e Jesus pergunta então ao pai daquele menino: você crê que ele possa ser livre? A resposta dele é exemplar, assim: eu creio, Senhor, mas ajuda-me na minha falta de fé. Então, muitas vezes, nós precisamos pedir a Deus para que Ele aumente a nossa fé, a nossa coragem para mudar, a nossa disposição para retificar o nosso caminho, que é onde nós devemos chegar realmente com o arrependimento. Este é o fruto do arrependimento, o abandono do pecado. Não pode ser arrepende e peca de novo, arrepende e peca, arrepende e peca.
Claro, a gente não deixa de pecar, mas não podemos ficar pecando sempre da mesma forma, caindo nos mesmos erros. Foi o que aconteceu, esse arrependimento verdadeiro, foi o que aconteceu com Saulo, que depois de perseguir os cristãos, ele teve experiência com Cristo no caminho de Damasco, e ele teve um verdadeiro arrependimento, ele mudou tanto a sua vida, que mudou até o nome de Saulo para Paulo, e se tornou o apóstolo Paulo, um grande líder, uma bênção na vida da igreja. Então, nós também precisamos ter essa disponibilidade para reconhecer que somos pecadores, abrirmos o nosso coração, nossa mente à ação de Deus, pedir a Ele forças para sustentar o nosso arrependimento pleno, porque esse arrependimento pleno envolve, então, uma mudança radical de vida. E para isso nós precisamos de força, porque não é fácil. O mundo realmente, muitas vezes, nos empurra para outro tipo de situação, que é o comodismo, que é a aceitação passiva dos pecados, que é tudo ser normalizado, tudo ser normal, né? O que um escritor chamado Pierre Weil chamou de normose. São coisas que não são normais, não deveriam ser normais, mas acabam se banalizando. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a consciência do pecado, a força e a disposição para mudar e nos ampare sempre para que consigamos a cada dia chegar à plenitude do arrependimento, a mudança de vida em um processo contínuo de entrega e santificação. Amém.